Olá, sétimos anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início à nossa aula de ciências desta semana. Apostila Universitário 3, capítulo 17, página 32. Essa semana nós vamos ver sobre as aves, que são animais de sangue quente, e nós já vamos entender por quê. Então nós vemos aí uma figura, exemplificando esse grupo. E essa segunda pergunta que nós vamos fazer, observando os animais da figura, quais características morfológicas indicam que são aves? Então, que características que eu vejo que eu posso classificá-los no grupo das aves? Então, as que são características mesmo das aves: presença de aves, de bico e de pés. Então, como nós vimos semana passada sobre os répteis, as aves são vertebrados bípedes, tá? Que desenvolveram a capacidade de voar. Então, os únicos vertebrados com asas. Vamos lá para o tegumento. A pele é quase sem glândulas e é recoberta por penas, que é uma característica exclusiva desse grupo, tá? Porque as penas, elas auxiliam no voo e também mantêm a temperatura do animal, tá? As aves têm algumas adaptações para elas poderem voar. Quais são essas? Então, elas têm membros superiores transformados em asas, tá? Aqui. Ossos pneumáticos ocos, mas muito resistentes. Então, ossos pneumáticos ocos quer dizer que esses ossos são cheios de ar, tá? Eles são muito resistentes para poder voar. Vários ossos soldados e osso externo em forma de quilha. Então, e não é apenas no esqueleto que eles têm adaptações para o voo. Eles têm pares de bolsas que saem dos pulmões, que é isso aqui, ó, que são cheios de ar quente, porque facilita o voo. Eles têm redução de peso pela ausência de bexiga urinária, então eles não têm bexiga urinária, não tem como armazenar o xixi. Então, por quê? Porque assim reduz o seu reduz o seu peso, que é uma adaptação para o voo. As aves, elas estão classificadas em dois grupos, que é o grupo das ratitas e das carinatas. Ratitas, elas não possuem aquela quilha ou carena no osso externo e, portanto, não voam, mas elas são muito rápidas, elas correm, tá? Aqui tem alguns exemplos: ema, avestruz. Carinatas é o contrário, elas possuem quilha ou carena no osso externo, então elas têm a capacidade de voar. Alguns exemplos: sabiá, pato, perdiz, rolinhas, gavião, avestruz, siriema. Aqui embaixo, vocês estão vendo algumas imagens. Então, os bicos e os pés, eles revelam o tipo de alimentação daquela árvore. Então, aqui, por exemplo, é um pássaro, que é uma ave aquática, uma ave de rapina e uma ave pernalta. Respiração é pulmonar em todas as espécies. Temperatura do corpo, eles são endotérmicos, quer dizer que são animais de sangue quente. E a evolução, ó. Aves e mamíferos devem ter surgido diferentes grupos de répteis, tanto que não só as aves, como os mamíferos mais primitivos, ornitorrinco e égna, possuem ovos. Então, aqui dá para nós vermos o aparelho digestório de uma ave, tá? E a excreção. A urina da ave é esbranquiçada, com pouca água, representa uma adaptação à vida terrestre e sai junto com as fezes pela cloaca, que é aqui, ó. Então, a urina sai junto com as fezes pela cloaca. O que é cloaca? Cloaca é uma bolsa onde convergem simultaneamente os ductos do sistema digestório, excretório e reprodutor. O principal resíduo nitrogenado das aves é o ácido úrico, que é encontrado na urina. A reprodução. Todas as aves são ovíparas e seus ovos são iguais aos dos répteis, com os mesmos anexos embrionários. Aqueles mesmos anexos embrionários que nós vimos, que servem para o desenvolvimento dentro do ovo e adaptado à vida terrestre, tá? A biologia é muito importante, ó. O ser humano tem uma estreita relação com as aves de criação, das quais aproveitam os ovos, a carne, as penas e até a pele e o couro, que é ema e avestruz. É o que ocorre com galinhas, patos, perus, codornas e tudo mais. Segundo a definição da Organização da Agricultura e Alimentos, manejo sustentável envolve a conservação de recursos naturais, o reparo de tecnologias. Depois de importar avestruzes africanos para a criação, o mercado brasileiro passa a ver com melhores olhos a criação de emas, animais brasileiros e bem mais adaptados às condições nacionais, além de mais dóceis, tanto os que as apostas são para as emas como pet, como animal de estimação. Olha, porém, muitas pessoas querem ter em casa animais silvestres, como tucanos, araras, gaviões, corujas, etc., o que é proibido por lei se não houver licença do IBAMA.
Pessoas que não se contentam em ver os animais e sim possuí-los, além dos colecionadores daqui e de fora, motivam cada vez mais os cruéis traficantes de animais silvestres. Esse crime ambiental é considerado a terceira fonte de renda ilícita do mundo. Mesmo quando recuperados, muitos dos animais silvestres estão mutilados, feridos ou moribundos, e quando sobrevivem, precisam ser reabilitados antes de serem devolvidos à natureza. Nem sempre os centros de reabilitação têm verba ou pessoal disponível, o que também acontece com a fiscalização. Além do egoísmo e da crueldade, as pessoas se enjoam de seus pets ou eles crescem em demasia, como águias, jacarés, cobras e outros, e acabam abandonados às margens de um rio da cidade ou em algum parque onde com certeza não terão capacidade de sobreviver ou serão massacrados. Dos milhares de animais apreendidos anualmente, cerca de 80% são aves. Então, algumas curiosidades sobre aves. Aqui, gostaria que vocês lessem em casa um texto bem interessante. O IBAMA devolve à natureza 248 pássaros vítimas de tráfico. Então, leiam que são um texto da nossa curiosidade. As atividades, vocês vão fazer a 1, a 3, a 4, a 6, a 7, 12 e 14, ok? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus.